Essa é a parte 2. Então se não viu a parte 1 vai ver, tá no canal Boraa. As pessoas na estrada do portão eram um filho e uma filha de um dos 4 céus mortos. A Soa que tem 14 anos e Ovon Lee que tem 19 anos e também é neta do buscador de conhecimento, um dos 9 grandes céus, Seu Mun-Ra. Também outro membro dos 4 céus mortos, o General Mouk, pergunta se tem alguém ali e os guardas, todos serelepes, dando boas-vindas para eles. Ofegantemente, o líder dos guardas se apresenta. O general pergunta se ele preparou os quartos e ele diz que preparou pessoalmente, além de dizer que vai guiá-los aos quartos. Um dos membros da delegação dos visitantes reconhece o vice-capitão e fica chamando-o, perguntando se não se lembra dele. Aparentemente eram amigos. Então eles entram na seita. Seu Mun-Ra diz que é bem lamentável a outrora altamente estimada seita celestial do norte estar em ruínas. Von Lee diz que é assim que o mundo funciona. Se você perder a força, você morre, e dá um exemplo de um cão de caça. Depois da caçada, ele perde o propósito. Soa diz que as palavras dele sempre são rudes. Enquanto isso, o Prota e a Eon Aciol estão dando uma volta de boas e ela perturbando ele como sempre. E o caminho deles se cruza. E Hyung diz que ele deve ser o descendente da seita celestial do norte. Em seus pensamentos, Eon Aciol fala que tem tantas pessoas desconhecidas ali e ela não foi capaz de detectar nenhuma delas. Ela diz que seus sentidos estão ficando lentos e que precisa deixar a guarda alta. Von Lee se apresenta para o Prota e também apresenta as outras duas. O Prota se apresenta e diz que Eon Aciol é uma prima distante que está morando temporariamente com ele. O líder dá um sermão no vice-líder por eles ainda não terem descoberto quem a menina era e dá até amanhã para descobrir. Von Lee pergunta se o Jin sabe quem são eles. Jin fala que ele já ouviu histórias antes, que os nomes deles eram conhecidos por todo o Murim. Von Lee fala que até naquele lugar ele ouviu falar deles e que podem se falar depois. Ele fala isso de uma forma bem rude e deselegante. Já odiei esse cara. Espero que morra logo. Ele foi tão rude que pedem para ele ser mais respeitoso. O líder, em seus pensamentos, está pensando em dar uma lição no Jin por ter trazido alguém sem a permissão deles. O puxa-saco, o chefe dos guardas fala para seguirem ele até os quartos. Esses 4 ficam naquele palácio que o vice-líder falou para o Jin que ia usar. O Prota está sem expressão, mas deve estar puto. Em seus pensamentos, Eon Aciol diz que o Prota não é tão idiota como ela pensou. Tem vezes que ele consegue agir bem, sendo capaz de mentir sem piscar em uma situação dessas, e diz que ele é interessante. Cara, eu shippo esses dois em um nível que vocês não estão ligados. Ainda em seus pensamentos, ela se pergunta por que aquele cara está agindo como se fosse dono desse lugar, já que o dono é o Jin. A noite cai e corta para os aposentos dos convidados. Von Lee fala para o General Mouk que ele veio ali para saborear a antiga glória da seita celestial do norte, mas o lugar é mais patético do que ele podia imaginar. Ele diz que a paz no continente é meramente uma ilusão que a Aliança Celestial Central criou, e fala que a Aliança não quer que o sistema que eles criaram seja destruído. Também diz que se eles pudessem, eles viveriam para sempre desse jeito, colhendo os benefícios de suas corrupções. Mouk diz que vai fazer tudo que ele puder para auxiliar o futuro mestre dos 4 céus mortos. Von Lee diz que ele vai ter que esperar algumas décadas antes que ele possa herdar os 4 céus mortos, mas ele não planeja esperar tanto tempo assim e diz que esse lugar vai ser o começo de sua função, assim como o início de algo bastante espetacular. Também diz que antes disso tem algo incomodando e vai lidar com isso primeiro. Amanhece, mostra o Jin de boa na forja, aí aparece Von Lee. Ele diz que nunca pensou que o som de um martelo podia ser tão prazeroso. O Jin começa a soar frio porque ele estava sentindo toda a área e não o detectou. Ele diz que, para alguém como Jin, sem energia interna, até que ele está fazendo um bom trabalho, aguentando todo o calor dentro da forja. Ele diz que aquele lugar é tedioso e parece que o tempo não se moveu. Também pergunta como Jin consegue viver em um lugar daqueles e pega uma das espadas do Jin, perguntando se pode dar uma olhada. O Jin balança a cabeça. Von Lee diz que é uma bela espada e que pode ser vendida por um preço alto no continente, e do nada aponta a espada para o Jin, que pergunta o que ele está fazendo. Von Lee diz que não faz sentido o descendente da seita celestial do norte não ter aprendido nenhuma arte marcial, e diz que se ele estivesse desistido, ele não teria sobrevivido até agora. Em seus pensamentos, Jin se pergunta o que ele está tentando fazer, se ele quer testá-lo. Ele se pergunta o que deve fazer, se ele lutar, a situação vai piorar, sem mencionar que ele é filho de alguém importante. Então o Jin não pode mostrar sua força e tem que aguentar tudo o que acontecer. Von Lee diz para ele mostrar tudo que tem se quiser sobreviver e o ataca. O Prota percebe a intenção de matar e que ele não está brincando.
Cara insuportável, que raio. O Jin ia atacá-lo, mas desiste e diz que não deve lutar com ele ainda. Em seus pensamentos, o prota diz que, porque se ele não conseguiu detectá-lo mais cedo, significa que ele é um mestre marcial. Existe uma chance de ele ser morto por usar artes marciais e de ser morto por não usar artes marciais. Ele quer apostar na opção que vai dar mais chances de sobrevivência para ele. Então, o prota é atingido. Von Lee se pergunta o que era o que estranho que ele tinha sentido. Então, aparece a Irium e pede para uma pessoa que também veio na caravana parar o Von Lee. Ela socorre o Jin. A Irium diz para ele aguentar firme e que precisam parar o ferimento. O Jin está sentindo muita dor e agradece aos céus em seus pensamentos por ele não ter acertado seu ponto vital. Nos pensamentos de Von Lee, ele diz que o prota é incapaz de desviar de um ataque simples como aquele. Ele se pergunta se os rumores são verdadeiros, que o Jin não sabe nenhuma arte marcial. Mas ele ainda se pergunta o que foi o que ele sentiu. Fala que talvez seus sentidos estejam ruins e fala que deve ser isso, já que ele esteve no limite desde que veio para cá. E Hyung pergunta o que Von Lee estava fazendo. Em seus pensamentos, Von Lee diz que precisa ir devagar e observar cuidadosamente. Diz que vai descansar por agora. O cara de pau diz que pensou que ele pudesse desviar de um ataque simples como aquele. Diz que não pensou que o prota era tão patético e deixará eles aos cuidados dela. Então, Hyung dá um remédio poderoso para o prota e fala que o fermento vai ser curado rapidamente. Ela se desculpa no lugar do cara de pau e diz que não imaginou que ele seria tão violento. O prota está sofrendo pra caramba. Ela diz que vai levá-lo até o quarto e fala que está verdadeiramente arrependida pelo que aconteceu. Corta para a casa do prota. Ele abre os olhos e vê a Eun Aseol. Ela pergunta se eles fizeram isso com ele. Ela diz que ele é verdadeiramente idiota e que mesmo ele sendo fraco, era para ele pelo menos ter lutado ou, se ele não pudesse fazer isso, ele poderia ter fugido. Suspirando, ela se pergunta por que é a única com raiva. Aí o prota coloca a mão em cima da mão dela. Meu chip é real. O prota agradece a ela e diz que, além do Sr. Wang, fazia tempo que alguém não o repreendia. Cara, a Eun Aseol é fofa demais, não tem como. Ela envergonhada dá um tapa na barriga do prota e pergunta por que ele está assim de repente. E diz que ela pode estar saindo em breve. Ele pergunta se ela já está de saída e o soco fez um estrago, viu? Mostra que quando ela estava recuperando sua energia interna, o Sahyung foi vê-la e diz que estava com o mestre deles e o mestre deles está seguro e teve uma recuperação completa. Ela fala que é bom escutar isso. Sahyung diz que eles estarão fazendo um movimento em breve para ela se preparar. Quem será que é esse mestre, hein? Corta para o deserto e aparece uma pessoa dizendo que as terras abandonadas do norte têm uma forte força vital. Ele diz que eles estão arruinando o humor dele por estarem escondidos e manda eles aparecerem. Aí saem uns malucos debaixo da areia. Um diz que os sentidos deles são afiados. Perguntam quem ele era e para onde ele está indo. Em seus pensamentos, ele se pergunta quem são esses bastardos e que eles têm armas interessantes. Fala que o que deles é diferente dos artistas marciais que ele já enfrentou. Ele diz que a região do norte é incrível por ter tantos artistas marciais que ele nunca viu. Ele os chama de toupeiras bastardas e pergunta por que deveria contar alguma coisa para eles. Um deles diz que vai deixá-lo viver se ele sair silenciosamente. Ele ri e fala que eles serão os únicos a fazer isso enquanto ele estiver perguntando educadamente. O outro fala que ele é tolo e arrogante e diz que, nesse caso, eles assumirão que ele está ali para dar suporte para aquela mulher e fala para pegarem ele. O cara fala que não sabe quem é essa mulher que eles estão falando, mas se eles querem uma luta, ele alegremente lhes dará as boas-vindas. Os caras vão pra cima com tudo com suas armas, mas parece que o ataque não funcionou. O cara segurou todas as armas. Um deles manda soltarem as correntes, alguns soltaram e se distanciaram, outros foram puxados. Mostra o cara ferido e dizendo que eles usaram uma técnica que sacrifica o próprio corpo para destruir o inimigo. Ele se pergunta quem são esses caras e diz que eles não estão na média dos artistas marciais, são mais fortes do que ele. Diz que deveria ter deixado algum vivo para perguntar. Ele fala que nem mesmo o mestre da lâmina rápida era tão forte. Diz que não vai deixar ninguém parar seu caminho, fala que está quase lá e para esperarem por ele. Está em direção à seita celestial do norte. Corta para a seita e Hyung encontra o prota e pergunta se ele está melhor. Ela ia levar mais remédios para ele. O prota fala que não é como se fosse a primeira vez que ele era ferido desse jeito. Ela se desculpa mais uma vez pelo que Von Lee fez e também por terem se intrometido na propriedade dele sem permissão. O prota fala que mais uma vez não é a primeira vez que as pessoas fazem isso, mas já que eles já estão ali, diz para eles não terem pressa e se divertirem.
Ela agradece e diz que está surpresa pela gentileza dele. Ela diz que espera que o Jin tenha algum ressentimento por eles, já que eles são netos de alguns dos 9 céus, principalmente ela, que é neta do buscador de conhecimento. O prota, com uma cara sem transparecer nada, mas com certeza está putaço, ela diz para ele acreditar que ela é diferente do avô cruel dela, e se houver algo que ela possa fazer para ajudar, ela não hesitaria em fazer. Enquanto isso, a guarda-costas estava observando tudo de um telhado. O Voli estava indo para o quarto dele e vê Ryung lá. Ele toma um susto e pergunta se tem alguma coisa errada. Ela fala que quantas vezes ela avisou para não perturbar aquele homem. Ele diz que não pensou que ele fosse tão patético e que fosse capaz de desviar. Ela diz que o Jin tem um valor tremendo para o plano deles, e eles precisam usar a existência dele como o último descendente da seita celestial do norte da melhor maneira possível, e é para ele se certificar de manter isso em mente. Rapaz, eu achando que ela era toda boazinha. O que será que é esse plano? Em um lugar que está tudo pegando fogo, aparece um cara se perguntando como e por quê. Quem atravessou o braço nele é Taimur Kang, o demônio do caos primordial, que estava desapontado porque os caras nem mesmo lutaram. Aparece um subordinado falando que perderam a comunicação com um dos grupos. Ele escuta que o grupo foi dizimado por uma criança e essa criança está indo para o de outra criança. Pode estar, e fala que vão caçar alguns coelhos. Corta para a seita, o conhecido do vice-líder estava procurando ele e finalmente o achou. Ele também é parte dos 4 céus mortos. Ele fala que ele desapareceu do nada e ele ficou preocupado sem saber onde ele poderia ter ido. E eles pensaram que ele poderia estar ali e pergunta como ele está. O vice-líder se questiona se são mesmo velhos amigos diz que não sabia que ele chamava de amigo quem roubou a mulher do outro e pergunta o quão afortunado ele é, já que ele até mesmo conseguiu entrar nos guardas tigres de elite. E manda ele focar apenas nas tarefas dele e fala para não aparecer na frente dele de novo. O talarico pergunta se ele ainda está bravo com isso. Ele diz que ainda se sente culpado com o que aconteceu, mas ele já contou que ela foi a única que escolheu ele e não só isso, ela foi a única que insistiu em se casar. O corno fica puto e manda ele calar a boca e puxa a espada, fala para ele parar de mentir para ele que ela nunca faria isso, e pergunta como ele ousa continuar zombando dele, e fala que vai matar ele. Mas o cara corta a espada dele e também corta ele e manda ele se acalmar. Fala que estava tentando ser legal, já que ele pode encontrá-lo de novo, e diz que está na hora de ele encarar a realidade. Tem fala que ele vai estar ali por um tempo, por isso é quase impossível eles se evitarem, e diz que é melhor ele arrumar a atitude dele logo. Ele fala que não o cortou muito fundo e diz para ele tratar as feridas antes que piore. Dá uma mostrada no passado e mostra o prota na forja e depois na casa dele. E a um Aciol reclamando da comida. Aí o prota dá um presente para ela. Ele pergunta como ela pode estar confusa e diz que é um presente para ela. Ela toda confusa pergunta se ele está dando isso a ela. Cara, ela é muito fofa, não tem como. O prota diz que ela falou que ia embora em breve, então ele quis dar algo antes de se separarem. Ela fica toda envergonhada de novo falando que a comida estava com um gosto bom. Mostra aí um Aciol sozinha, dizendo que então isso era um presente e tem um sentimento bom e fala que é lindo. Então, Saryung aparece e fala que o mestre deles está chegando nesse lugar muito em breve e pergunta o que ela escondeu. Ela diz que não é nada para ele se preocupar. Ele fala que ela é a única esperança deles, então ela não deve ter nenhum apego pessoal. Ela diz que não deixará isso acontecer. Ele diz que vai acreditar então. Em seus pensamentos, ele acha que tem algo errado. Mostra o vice-líder treinando, dizendo que o talarico deve estar tentando enganá-lo, mas se questiona se ele pode estar falando a verdade e se pergunta por que ela o deixaria. Também se pergunta se o talarico tem alguma coisa que ele não tem. Ele admite que não é particularmente incrível e nem tem qualidades superiores a ele. Ele fica se lamentando porque o talarico conseguiu ficar forte o suficiente para entrar em um grupo bom, enquanto ele está trabalhando como um escravo em uma terra distante. Fala que aprendeu uma técnica de espada, mas está só no nível iniciante e se pergunta se essa é toda a extensão de seu limite. Ele fala que está fazendo o melhor para esquecer de tudo e se pergunta por que ele continua se lembrando e por que ele não consegue escapar desse destino, e fala que vai matar todo mundo. Aí, do nada, alguém fala para ele uma frase bem foda, que se ele deixar de confiar em si mesmo, ele será consumido pela escuridão dentro de seu coração, e a raiva que queima dentro dele só levará à sua queda, e nunca será a resposta para seu problema. Então, a voz continua e continua falando e começa a dar instruções. Ele segue as instruções e parece ter conseguido algo. Fica surpreso com o resultado e se pergunta quem o ajudou. E, meus amigos, a voz que falou tudo aquilo era o prota, que estava onde sempre fica ao entardecer. Ele desce pelas escadas, caminha e sente um Kia enorme vindo da entrada.
O prota fica surpreso com a aura intensa que ele tem, e fala que parece que suas pernas vão ceder a qualquer momento, e fala que ele é um mestre marcial. O cara entra e fala que é bem impressionante, e nota o prota mascando. Então chegam os outros cumprimentando o cara. Ele diz que parece que chegaram antes dele. Eles perguntam o que aconteceu porque ele está com as roupas naquele estado. O Von Lee pergunta o que aconteceu. A pirralha fala que ele é mesmo louco por batalhas. A Ryung também pergunta o que aconteceu, e fala que o último oponente que teve que lutar para completar o desafio dos 100 homens era um mestre da lâmina rápida, e pergunta se ele sofreu esses ferimentos dele. Em seus pensamentos o prota fica com aquilo na cabeça. O cara fala que ele era um oponente digno, mas não era forte o suficiente para o machucar. Eles falam que vão cuidar dele primeiro e depois falam sobre o que aconteceu. Von Lee fala que está curioso para saber quem deixou a estrela crescente do céu do leste, Dan Sou-Shion. Nesse estado, o prota se toca e liga aos pontos que ele era o cara que o Sr. Wang tinha falado para ele. O Dan fala que eles parecem suspeitos, mas ele fala que não precisam se preocupar e falou que ele era quem agitou o mundo Murin, Dan Sou-Shion. Ele pergunta quem era o cara que estava no portão. Falam que ele é o descendente da seita celestial do O. Von Lee já fala que ele é patético e não precisa se preocupar com ele. Corta para o prota sozinho, dizendo que não esperava encontrar o Dan Sou-Shion ali. Se pergunta qual a relação dele com os outros, e fala que tinha uma aura intimidadora e a força de seu ki está em outro nível. Então aparece o General Mook, dizendo que está ali para entregar uma mensagem. Fala que o prota foi convidado para jantar no Palácio Vachion. O prota dá uma atingida, falando que os convidados estão convidando dono. Ele fala que é engraçado e aceita o convite. Então o general fala para ele ir no palácio amanhã na hora do jantar, e diz que deram permissão para ele levar a prima dele também. Corta para o Dan, que está em uma banheira pensando no prota. Fala que seu ki é inexistente e nem sentiu qualquer arte marcial, mas ele definitivamente sentiu algo diferente nele, seja fisicamente ou espiritualmente. A força da seita celestial do norte foram herdadas por ele. Corta para o outro dia. O prota ia sair e encontra o Dan, que estava esperando por ele, e diz que é uma honra conhecer o prota, e se apresenta ao Jin sem entender nada. Se apresenta também. O Dan diz que foi expressar sua gratidão por ter citado ele em sua residência, e diz que tinha o desejo de visitar a seita celestial do norte há um bom tempo, e agradece por ele ter concedido esse desejo. O prota, meio desajeitado, responde que realmente não tem nada para ver ali, já que tudo está em ruínas, e fala que espera que ele não esteja desapontado. O Dan fala que não importa como parece por fora, o que é importante é que ele foi capaz de ver quem herdou a vontade da seita celestial do norte com seus próprios olhos. Se lembrem dessa cena, meus amigos, pois ela será repetida e épica. Corta para a noite, eles estão indo para o jantar. O prota fala para Eon Aseol que ele tinha dito que ficaria bem sozinho, mas ela diz que tem um mau pressentimento sobre isso, e além disso ela foi para comer. A Eon diz que finalmente vai poder aproveitar refeições luxuosas e que estava cansada de comer a mesma comida todo dia, perguntando que tipo de comida vai ter lá. Eles chegam no salão do jantar, e a Eon se pergunta quem é o cara que parece um leão, e hoje ela está usando o presente do prota. O Dan se pergunta em seus pensamentos se a mulher é mesmo prima do Jin ou pode ser uma guarda-costas, e tem certeza de que ela não é comum. O Dan cumprimenta o Jin e agradece por ele ter aceitado o convite, e eles se sentam. O Von Lee, como eu odeio esse cara, diz que agora que todos estão ali, eles vão falar de negócios. O Dan se desculpa novamente por usar o lugar, e a Hyung fala que vai nomear eles dois conselho de aprovação deles. Eles dizem que estão planejando estabelecer a Sociedade do Dragão Céruleo, e que o propósito dessa organização é criar um sistema para a geração mais nova, e querem que suas vozes sejam ouvidas na Aliança Celestial Central. Eles falam também que tem o apoio de diversos jovens artistas marciais. O Jin pergunta por que eles estão na seita celestial do norte, enquanto a Eon se acaba de comer. A Ryung diz que a velha geração não gosta quando a nova geração se junta para formar um grupo. O Dan complementa, dizendo que provavelmente não existe um único artista marcial que não respeita a seita celestial do norte, e muitos viveram a vida venerando-a por causa da história das lutas contra a Noite Silenciosa por mais de 100 anos. Eles querem estabelecer sua organização ali. O Dan diz que o propósito dessa reunião é eles ajudarem a promessa da organização, e para isso querem que o Jin seja testemunha deles e dê o sinal de aprovação. A Eon Aseol pergunta se eles querem que o Jin dê a aprovação e leve toda a culpa. O Jin fala que deve testemunhar a promessa com seus próprios olhos, e o Dan agradece. Eles ficam lá matando o tempo. Corta para o alto, onde alguns que estão de vigia pensam em uns caras feios. Meu Deus, eles estão lá reclamando da vida, e aparece uma sombra atrás deles. Eles se viravam e corta a cena para o vice-capitão falando que algo não está certo. Ele vai correndo na direção onde os vigias estavam e, ao chegar lá, vê os vigias completamente destroçados. Voltamos ao salão de jantar.
A Eun fala para o Jin que eles são um bando de idiotas. O Jin concorda, dizendo que eles são um bando de idiotas assustadores. A Eun brinca com ele, falando que ele os acha assustadores, e promete protegê-lo se ele ficar perto dela. O Jin aceita a oferta e agradece, deixando-a envergonhada. Ela diz que vai protegê-lo até ir embora. O Dan chama o Prota para ir até ele rapidinho, enquanto a Irhyung tenta puxar assunto com a Eun Seol. A Eun interrompe, perguntando quando eles vão parar de atormentar o Prota. A Irhyung fica com uma cara séria, e a Eun Seol pergunta se era realmente necessário chamar o Prota para lá naquele dia. A Irhyung diz que sim, pois precisavam da aprovação dele, e se desculpa por tê-lo ofendido. A Eun pede para pararem de incomodá-lo, pois mesmo sem eles, a vida dele já é miserável e sombria. Nesse momento, a pirralha diz que acha a Eun Seol um fardo maior do que eles, já que ela não reclamou da proposta. Ela pergunta por que a Eun está se metendo e diz que, mesmo sendo prima dele, ela deveria saber seu lugar. A pirralha afirma que, aos olhos dela, a Eun é um fardo maior do que eles, e que ela também está se aproveitando da hospitalidade. De repente, a Eun sente algo estranho. O Dan ainda está falando com o Prota, mas ela também sente uma pressão. Quem está próximo dali é o Taimuka, aí já corta para uma batalha. O demônio do caos primordial está espancando uns figurantes, perguntando onde está a criança. Aí o Dan chega, o Taimuka pergunta quem ele é, o Dan se apresenta e pergunta quem é ele que quer criar o caos naquele lugar. O Taimuka liga os pontos, que ele foi quem destruiu um de seus grupos. O Dan, em seus pensamentos, percebe que eles são do mesmo grupo que eles não são artistas marciais do continente, e pergunta se eles são da Noite Silenciosa. O Taimuka diz que, em vez de os olhos do Dan estarem com medo, ele está transbordando de excitação. Corta para o salão de jantar, o vice-capitão aparece lá, eles se perguntam o que está acontecendo. Em seus pensamentos, a Eun Seol diz que não esperava que aquele monstro a seguiria até ali. O Jin pergunta se ela está bem. Ela responde dizendo que ninguém dali pode derrotar o monstro que está lá fora e diz para o Jin fugir dali. O Jin fala que já é um pouco tarde para isso, e os caras com roupas de lobo entram no salão. Von Li pergunta quem são esses bastardos e como os guardas não cuidaram deles ainda. A Irhyung, em seus pensamentos, diz que eles têm que pensar com calma, que não importa como eles olhem aquilo, eles definitivamente são da Noite Silenciosa, e se pergunta por que a Noite Silenciosa apareceria do nada depois de tantos anos. Também diz que o mundo entraria em caos se descobrissem isso, e se pergunta se o Dan é capaz de vencê-los. Então, a Eun Seol solta o cabelo e vai proteger seu homem, e fala para o Jin ficar atrás dela. O Dan fala que vai terminar isso o mais rápido que ele puder e vai para cima. O Tai se pergunta se aquilo é a luz forte do esclarecimento. Então o Dan começa a acertar golpes consecutivos no Taimukang e dizendo que se ele for da Noite Silenciosa, o nome dele vai ficar muito mais legal, e continua batendo nele. Encaixa uma sequência monstruosa de golpes. Aí mostra o Tai todo acabado lá no chão, e o Dan ofegante. O Dan se vira para ir embora e diz que aquele ataque drenou mais força mental do que eles imaginavam, e quando tiver chance vai tentar descobrir mais sobre ele. Aí o Dan começa a ouvir uns estalos e mostra o Tai se reconstruindo atrás dele. O Dan se pergunta se ele é um monstro. O Tai todo acabado diz que ele não é uma criança ruim, em questão de força no caso, e fala que o Dan não pode acabar com ele só com aquilo. O Tai lança um ataque, o Dan desvia, mas o Tai vai pelo ar em cima do Dan e dá um chute poderoso e depois uma porrada violentíssima. Coloca o pé no peito do Dan e zoa com a cara dele, falando que ele foi derrotado só com aquilo, e pergunta se o Dan realmente pensou que representava o pico desse mundo depois de baterem uns artistas marciais que estavam bêbados com a paz. E diz que viu potencial nele, por isso vai deixar ele viver. Fala para procurá-lo quando estiver mais forte, que só assim ele teria diversão matando ele. O Dan segura na roupa dele. O Tai fica bravo e começa a espancar o Dan, e fala que não está deixando ele ir e que está rejeitando sua piedade, e vai rasgá-lo em pedaços. Surge um grito pedindo para o Tai parar, e o Tai vira perguntando quem diabos é ela. A pirralha pergunta se ele não sabe quem eles são. Mostra a geral lutando. A pirralha está lá falando que o pai dela é um dos 9 céus e blá blá. E o Tai faz uma mágica bem legal, faz a pirralha desaparecer, como em um truque de mágica. Meu, sumiu! Cadê a Teté? Esses foram mais 5 capítulos. Deixa o like e comente para a parte 3. E se inscreva para me ajudar na meta de 1 cavaleiro.